Sabe, existe uma ferramenta super poderosa para proteger a nossa memória. E o melhor de tudo é que é algo que a gente já faz toda noite. Vamos dar uma espiada nesse turno da noite do nosso cérebro e entender por que o sono é, sem dúvida, a chave para uma memória sempre em dia. Pois é, quem nunca passou por isso, né? Aquela palavra que simplesmente some da ponta da língua, ou então ficar procurando as chaves que estavam na mão o tempo todo, são aqueles momentos que fazem a gente parar e pensar: como é que eu posso cuidar melhor da minha memória? E se a resposta estivesse muito mais perto do que a gente imagina? Pois é, não em algum exercício super complicado ou num alimento milagroso, mas em algo tão simples e familiar quanto o nosso travesseiro. Vamos entender direitinho como isso funciona. Muita gente pensa que quando a gente dorme, o cérebro simplesmente desliga. Mas na verdade é justamente o contrário. É quando ele começa um turno de trabalho super intenso e, olha, fundamental. É durante a noite que a verdadeira mágica para a nossa saúde mental acontece. E o processo central disso tudo se chama consolidação da memória. Pensa assim, o nosso cérebro vira uma espécie de bibliotecário noturno. Ele passa a noite organizando todos os livros e arquivos do dia, decidindo o que é importante guardar e o que pode ir embora e fortalecendo aquilo que vai ficar para o futuro. Tá, mas como é que o cérebro faz essa tarefa de arquivamento na prática? Ele segue um processo fascinante e muito bem organizado, que a gente pode dividir em 3 etapas bem claras. Basicamente, a memória funciona em 3 passos. O primeiro é quando a gente aprende algo novo. O terceiro é quando a gente precisa se lembrar daquilo. Mas é o segundo passo, a consolidação, que faz a ponte entre os dois. E é essa etapa que depende e muito de uma boa noite de sono. Em outras palavras, tudo o que a gente aprende durante o dia só vira uma memória de verdade daquelas que duram depois que passa por esse processo de fixação durante a noite. O sono é o que realmente faz a informação grudar, sabe? É a supercola do nosso cérebro. E para fazer esse trabalho, o cérebro tem uma equipe de primeira, uma dupla dinâmica mesmo. De um lado temos o sono profundo, ou NRM. Ele é o arquivista, super metódico, que pega os fatos do dia e guarda na nossa biblioteca de longo prazo. Do outro lado, vem o sono RM, que é o organizador criativo. Ele conecta as ideias, processa nossas emoções, ambos são indispensáveis e trabalham em equipe. Mas espera aí, que não é só isso. O turno da noite do cérebro tem mais uma tarefa. E olha, essa é importantíssima, a faxina. É isso mesmo. Enquanto a gente dorme, principalmente naquele sono mais pesado, o cérebro liga um sistema de limpeza super eficiente. Ele vai removendo todo o lixo metabólico que se acumulou durante o dia. É como se fosse a equipe de limpeza que entra no escritório depois que todo mundo foi embora. O nome técnico desse sistema é linfático, mas a gente pode chamar de o zelador do cérebro. A função dele é literalmente lavar o cérebro, tirando as toxinas. E uma dessas sujeirinhas que ele tira é uma proteína chamada beta-amiloide, que quando se acumula está muito associada a problemas de memória no futuro. Ou seja, dormir bem ajuda a manter nosso cérebro limpinho. E então, juntando as peças, fica bem claro, né? Esses 2 trabalhos noturnos, o de arquivar memórias e o de fazer a limpeza, são cruciais não só para a gente se sentir bem no dia seguinte, mas para a saúde da nossa mente pela vida inteira. Só que aí vem o grande desafio. A realidade é que a maioria de nós não está dormindo bem. A gente está falando de mais de 70% dos brasileiros com alguma queixa sobre o sono. É um número gigante. Isso mostra que não há um problema isolado. É uma questão que afeta quase todo mundo. E as consequências de noites mal dormidas vão muito além de ficar bocejando. Aquela faxina cerebral que a gente falou fica comprometida e as toxinas se acumulam. O risco de problemas de memória no futuro aumenta. E no dia a dia, o humor piora, a concentração desaparece e fica até difícil de lembrar coisas que a gente já sabia. E aqui vai um ponto fundamental. Não é só sobre a quantidade de horas na cama, é sobre a qualidade desse tempo. Um sono todo picado, cheio de interrupções, não deixa o cérebro fazer o trabalho dele direito. A qualidade e a regularidade são o que realmente fazem a diferença. Mas calma, a notícia boa é que tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar isso. Não é uma causa perdida. Vamos ver agora algumas dicas bem práticas que podem ajudar, e muito, a ter noites mais tranquilas. Primeiro de tudo, talvez o mais importante, rotina. Nosso corpo adora previsibilidade. Tentar ir para a cama e acordar mais ou menos no mesmo horário, até nos fins de semana, ajuda a regular nosso relógio interno. Crie também um ritual para relaxar, algo que mostre para o seu corpo que a hora de desligar está chegando. E claro, o grande vilão moderno, as telas.
Aquela luz azul do celular e da TV atrapalha muito a produção do hormônio do sono. Outras dicas que ajudam: cuidado com a comida à noite. Uma refeição muito pesada pode atrapalhar o sono. Transforme o quarto num verdadeiro santuário do descanso, bem escurinho, silencioso e com uma temperatura agradável. E durante o dia, tente pegar um pouco de luz natural, um solzinho. Isso ajuda a calibrar nosso relógio biológico para a noite. Agora, um recado muito sério. Se, mesmo tentando fazer essas mudanças, o sono continua ruim, a melhor atitude é procurar ajuda profissional. Por favor, evite se automedicar. Conversar com o médico é o caminho para entender a causa do problema e encontrar o tratamento certo. No fim das contas, a grande lição é esta: cuidar do sono é cuidar ativamente da saúde do nosso cérebro e da nossa memória. É um investimento silencioso mais poderoso que a gente faz toda noite para garantir um futuro com mais saúde e lucidez. Então fica a reflexão: qual pequeno passo pode ser dado ainda hoje para melhorar o sono desta noite?